alguém quiser fazer pergunta, depois esse botão está disponível. Bom dia a todos, tudo bem? Como o Michelangelo já me apresentou, meu nome é Alan, eu sou fundador da FULMIND e hoje eu vou estar ministrando aqui para vocês uma palestra sobre programação neurolinguística. Alguém aqui já ouviu falar da programação neurolinguística? Também conhecida como PNL? Não? Já? Quem já ouviu falar pode levantar a mão, por favor? Tem algumas pessoas que sim. Muito bom. Então hoje, quem já conhece vai poder explorar um pouco mais essa ferramenta, essa ciência que tem como objetivo fazer com que as pessoas alcancem a excelência naquilo que elas estão se propondo a fazer da sua vida. E quem nunca conheceu, vai ser apresentado hoje esta ciência e também poderão perceber como isso tudo pode ser muito positivo e muito bom para a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu queria deixar todos muito à vontade para qualquer momento que surgir alguma dúvida, se alguma coisa que eu disser aqui não ficar muito claro, fiquem à vontade para perguntar, que o grande objetivo aqui realmente é que todos saiam daqui entendendo o máximo possível do que eu estou falando e eu não vou admitir ninguém sair daqui com dúvidas. Então aproveitem, fiquem à vontade para perguntar, que essa interação aqui vai fazer essa palestra ser ainda melhor. Tá joia? Então vamos entender um pouco o que é a programação neurolinguística. Antes, eu gostaria de fazer algumas reflexões junto com todos aqui. Antes de iniciar realmente a explicação da PNL, vamos pensar um pouquinho sobre algumas perguntas. Alguém aqui já parou para pensar como a mente humana funciona? Nós todos sabemos que temos uma grande máquina aqui na nossa cabeça, né? Chamada cérebro, que é capaz de fazer coisas fantásticas. Muito do que está à nossa volta aqui foi inventado pelo homem, para não falar tudo que está à nossa volta. Essas máquinas, aquele computador, esse data show, foi tudo fruto do cérebro humano, da mente humana. Mas como tudo isso funciona? Como que meu cérebro funciona? Como que tudo acontece aqui dentro que gera todos esses resultados? É uma coisa que muitas pessoas já pararam para pensar e realmente talvez ainda não tenham tido a oportunidade de entender como tudo isso funciona. E a PNL nos mostra uma maneira de entender como a mente funciona, como que as coisas estão estruturadas dentro da nossa mente. Outra pergunta: como os meus comportamentos e dos outros são formados? Nós todos temos diversos comportamentos, na verdade. Eu posso me comportar de maneira calma, posso me comportar de maneira agitada, posso ter um comportamento de disposição, posso ter um comportamento de preguiça. Mas como que esse comportamento é formado? O que acontece antes dele que gera? O que acontece aqui dentro que dispara, que inicia esse comportamento? O comportamento em si, sozinho, ele não existe. Precisa de algo que antecede. Alguma coisa acontece aqui dentro da nossa mente que nos faz nos comportar de uma determinada maneira, em um determinado contexto. Então, como que esse comportamento é formado? Hoje também vocês poderão entender um pouco mais sobre como os comportamentos e atitudes de vocês são formados no dia a dia. Como posso controlar minhas emoções e agir de forma mais racional? Quem aqui nunca ficou nervoso e acabou tendo algum comportamento que depois se arrependeu? Ou então, não somente um nervosismo, mas um outro comportamento de medo, de ansiedade, qualquer outro comportamento que tenha feito você agir de uma determinada maneira e logo depois que essa emoção forte passou, você parou e pensou: nossa, não devia ter agido dessa forma. Eu fiquei tão nervoso que acabei falando coisas, acabei fazendo coisas que me arrependi. Isso aí a gente vê acontecer na vida pessoal das pessoas, na vida profissional, quando alguém briga com o chefe, ou briga com algum colega no trabalho, nossa vida pessoal, quando brigamos com os nossos familiares, amigos. E aí logo depois que passa aquela emoção, vem aquele pensamento mais racional. Nossa, racionalmente pensando agora, eu não estou com aquela
raiva ou com aquele medo, eu acho que eu poderia ter agido de uma forma diferente. Então, como eu posso controlar essas emoções para agir de forma mais racional? Como eu posso controlar essas emoções para utilizá-las de uma forma construtiva e não de uma forma destrutiva? Que nós todos temos emoções o tempo todo, todos os dias a gente se sente ou muito alegre, ou tem dia que a gente está um pouco mais triste, às vezes a gente sente medo, mas como utilizar essas emoções a meu favor? Utilizar isso como um recurso que vai me trazer resultados ainda melhores. Como fazer isso? A PNL também apresenta técnicas, estruturas que nos proporcionam ter um controle de nossas emoções e utilizá-las de forma positiva. Outra pergunta. Por que em muitos momentos é tão difícil entender as pessoas ou fazer com que elas me entendam? Muitas vezes no nosso dia a dia, com os nossos amigos, ou para quem já trabalha, que também já pode ter passado por um momento desse, que você realmente não consegue entender a atitude das pessoas, entender porque aquela pessoa age de uma determinada forma, que você não concorda, e fica difícil para você conviver com essa pessoa. E também é comum vocês perceberem que algumas pessoas também não entendem a maneira que vocês agem, também não conseguem compreender e conviver de uma forma equilibrada, de uma forma ecológica, mas sim acaba gerando conflitos. E por que isso é tão difícil, né? Bom, nós todos aqui somos seres únicos. Cada um de vocês é único. Mesmo que alguém tenha algum irmão gêmeo aqui, não sei se é o caso de alguém aqui, é diferente. Você é único. O que você pensa, o que você sente, tudo que você tem dentro de você é uma coisa individual, única e exclusiva. E a PNL nos mostra uma maneira de entender isso e compreender como cada ser humano tem uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de pensar, e como que eu posso conseguir encontrar um equilíbrio e um consenso onde uma ou mais pessoas que pensam e são diferentes cheguem num resultado assertivo e produtivo para todos. Existem maneiras de fazer isso. Porque algumas vezes ninguém me compreende e eu não compreendo ninguém. E como eu posso influenciar as pessoas para agirem assertivamente? Então, como a PNL nos explica como a nossa mente humana funciona, como os comportamentos são formados, nos mostra como entender essas individualidades que existem entre as pessoas, a gente pode concluir que também existe uma forma de influenciar tudo isso. Uma vez eu consigo interagir com uma ou mais pessoas, como eu posso influenciá-las para agirem de forma assertiva, para chegarem em um denominador comum e saírem de uma situação que requer uma solução, que requer um resultado. Isso pode ser no nosso convívio dentro da escola, dentro da universidade, dentro do trabalho. Muitas vezes as pessoas ficam conflitando e não saem com um resultado, não saem com uma solução, e o objetivo acaba não sendo atingido. Então, como que eu posso influenciar as pessoas para agirem assertivamente? Hoje vocês também terão a oportunidade de entender um pouco mais sobre isso. E a última pergunta: o que eu não tenho que pessoas de sucesso têm? Se alguém aqui ainda não se julga uma pessoa de sucesso, talvez possa ter pensado em algum momento: o que eu não tenho que pessoas de sucesso têm? Pensem em pessoas que vocês têm como referência, que são pessoas que alcançaram sucesso. Pode ser uma pessoa de sua família, pode ser um conhecido, ou até mesmo uma pessoa famosa. O que essas pessoas têm que eu ainda não tenho? O que me falta para ser uma pessoa de sucesso, se é que vocês já não se acham pessoas de sucesso? É uma pergunta interessante, né? O que eu não tenho que pessoas de sucesso têm? Hoje a gente vai entender também um pouquinho sobre como pessoas de sucesso pensam. Vocês vão entender por que disso e como isso pode gerar resultados fantásticos se você começar a pensar de uma forma parecida. Então vamos entender de uma vez por todas o que é a programação neurolinguística. Pessoal, a PNL ela foi criada em meados de 1970
por um expert em computação e lógica, Richard Bandler, e um mestre de linguística, John Grinder. Ambos, o John Grinder era professor de linguística na Universidade de Psicologia da Califórnia, nos Estados Unidos. E o Richard Bandler era aluno de psicologia. Ele já era formado em computação e lógica, então ele era um cara que manjava muito de programação de computador, ele entendia tudo o que acontecia ali dentro daquela máquina. Ele entendia as programações que esse computador tinha, que gerava os dados e os resultados que uma pessoa gostaria de ter quando programava essa máquina. Então ele era um expert em programação e lógica. E, na verdade, o estudo começou com o Richard Bandler. Então, uma vez que esse cara era uma pessoa muito lógica, ele começou a pensar se o cérebro humano, se a mente humana, também tinha uma lógica de agir, uma lógica de fazer as pessoas terem os comportamentos e as atitudes que elas têm. Então ele começou a refletir sobre isso. Então ele partiu de um princípio básico de que se um computador tem uma programação que gera um resultado, era possível que as nossas mentes também poderiam ser programadas para gerar um resultado. Então ele começou fazendo um estudo que foi a base da criação da PNL, chamado de modelagem. O que é a modelagem? Você copiar uma pessoa. Então ele começou a copiar um fantástico terapeuta chamado Fritz Perls, criador do Gestalt terapia. O Fritz Perls, ele era um cara excelente naquilo que ele fazia. Ele alcançava resultados fantásticos com o seu trabalho de terapeuta. Ele alcançava resultados rápidos e com muita qualidade. Realmente conseguia curar os seus pacientes por meio do processo terapêutico que ele aplicava. Então o Bandler, por ser um cara lógico, ele começou a pensar, bom, se eu copiar exatamente as ações do Fritz Perls, se eu fizer exatamente o que ele faz, falar como ele fala, agir como ele age, será que eu vou ter os mesmos resultados? Pensando logicamente, até que sim. Uma vez que você vai fazer exatamente o que a pessoa faz, falar exatamente como a pessoa fala, agir como ela age, a possibilidade de você conseguir um resultado é grande. Só que tem vários outros fatores. E ele começou realmente a modelar o Fritz Perls e copiar. Começou a falar como ele falava, a agir como ele agia, a conduzir as sessões de terapia da mesma maneira que ele conduzia. E ele percebeu que começou a ter resultados muito parecidos, alguns até iguais. Então aí ele conseguiu realmente perceber que era possível sim as pessoas se programarem, criarem uma forma de agir, de pensar, que iriam gerar resultados desejados. E nesse estudo, ele precisou de um acompanhamento de um professor, porque ele era aluno ainda, né? Então ele convidou o John Grinder, que era mestre de linguística. E o John Grinder trouxe toda a bagagem de linguística para dentro desse estudo. Então, eles perceberam que realmente era possível se programar a mente, programar o cérebro, para atingir resultados desejados por meio da linguagem, por meio da comunicação. E aí foi criado a ciência da programação neurolinguística. Programação do quê? Do cérebro, para atingir resultados desejados. Neuro, dos nossos processos mentais, que